A restauração desses casarões aqui no Vale do Paraíba, além de resgatar a história do Brasil que por muito tempo foi esquecida, a história do ciclo do café, cada uma tem a sua história. E isso contado pelos seus proprietários e pessoas que estudaram para que pudessem mostrar isso. Todas as proprietárias são apaixonadas pelo vale e todas nós somos amigas. E todos moramos na fazenda atualmente. A gente está abrindo a nossa privacidade, o nosso dia a dia, para compartilhar com as pessoas um pouquinho da história, o que a gente conseguiu preservar. Conheço cada peça, conheço todos os móveis e utensílios daqui e curto poder passar essa história para quem quiser escutar. Foram construídos num período onde a arquitetura francesa ela tinha a sua grande importância e os homens que viveram aqui naquele momento queriam trazer essa cultura para dentro do vale. Grandes fazendeiros, pessoas que pouco conheciam a Europa, mas queriam ter esse luxo, o glamour do século XIX na Europa, dentro do Vale do Paraíba, isso com o valor do café. A riqueza do Brasil naquele momento saía dessa região aqui, dos pés de café aqui, da mão de obra escrava, que era muito importante dentro do comércio do café, da economia do Brasil naquele momento. Essa terra foi uma doação em 1825 para uma família que formou a família Santos Werneck. Aqui era o terreiro de secar café, as senzalas eram ao redor. Daqui o proprietário podia observar o movimento das senzalas e o trabalho dos escravos. Ezequiel de Araújo Padilha plantou café originalmente. Não tinha uma árvore grande nessa área, só tinha café. Ele faleceu em 1880, deixou 192 mil pés de café e 196 escravos. Os Gomes Ribeiro de Avelar eram pessoas muito importantes, não só na parte econômica, política, mas também na parte cultural aqui no Vale do Paraíba naquele período, trazendo peças de óperas da Europa. Os nobres da corte eram figuras fáceis aqui dentro do Vale do Paraíba, procurando justamente não só a parte cultural, que era muito importante, mas também a parte econômica. O Barão de Vassouras deve estar contente lá em cima, né? Porque a gente conseguiu recuperar a casa dele. Aconteceu em 1884 um jantar oferecido pelos herdeiros do barão à princesa Isabel e Condé, porque eles estavam preocupadíssimos com o desenrolar e os primeiros movimentos abolicionistas, né? E foi um jantar assim que você pode dizer, puxa, parece uma festa de Babette. 14 serviços, todo em francês, o menu. Essas peças, era moda na época do café fazer móveis com os pés, com garras de animais. Isso queria dizer que os donos da casa eram muito poderosos. Aqui, na parte de cima são os quartos e salas. E a parte de baixo era a tulha, era onde eles colhiam a produção, armazenavam ali para depois comercializar. E nessa tulha, ali nesse lugar, tem um corredor onde era a prisão dos escravos. A Capela da São Luís da Boa Sorte, ela pertenceu à Fazenda São Luís. Há um registro de um batizado em 1822, quer dizer, a fazenda é de 1835, o registro dela é bem anterior a isso. Temos lá uma imagem de Frei Galvão. Todo dia 25, meio-dia em ponto, começa uma missa dedicada ao primeiro santo brasileiro, aonde é distribuído pílulas, essas pílulas milagrosas que são mandadas de São Paulo para serem distribuídas aqui na nossa região, nesta missa que é celebrada aqui na Fazenda São Luís. As ruínas a gente descobriu por acaso, quando foi limpar o mato lá, apareceu a primeira pedra e quando meu marido falou, opa, para com o trator, aí começou a descobrir
que aquilo era um terreiro ainda todo em pedra, original. 2 pedras enormes cavadas à mão, lavradas pelos escravos, com o fundo em bronze, que foi a primeira usina de beneficiamento de arroz. Tinha uma roda d'água que socava naqueles pilões o arroz para tirar a casca, coisa que até então era feita domesticamente naqueles pilões de madeira. Já quando eles estavam percebendo que o café já ia terminando por conta da abolição que estava chegando, né? Com a abolição da escravatura na nossa região, ela passa por uma mudança de cultura. Em 1905, meu bisavô comprou, chegou aqui e perguntou, a fazenda é minha? É, coronel. Mete fogo. Queimou todo o resto do café que existia. E mudou todo o aspecto da fazenda. Fez aqui a implantação da criação do gado de leite. Essa região se transforma numa pequena bacia leiteira no início do século XIX. Esses casarões são abandonados, empresários chegam ao vale, se encantam por esses casarões. Na verdade, era uma ruína, uma casa absolutamente abandonada há 20 anos. Os 11 herdeiros carregaram com tudo. Chovia dentro de casa, tinha cavalos, vacas. A casa estava fechada já por 6 anos, muitas goteiras. Eu assumi, fiz um projeto para restauro. Na verdade, esse trabalho que a gente hoje faz de abrir a visitação começou por conta de uma tia que veio morar aqui, de São Paulo, e ela que, a revelia, começou a receber visitantes. Você imagina que um dia eu cheguei aqui, tinha um ônibus com 40 pessoas espalhadas pela casa. No meu quarto, na cama, sentadinhos. Eu disse, ops! Ela disse, não, mas isso é muito bom, porque é para a cultura do país e tal. No primeiro momento eu me aborreci, depois eu comecei a achar que ela até que tinha razão. O intuito do proprietário da fazenda hoje é trazer para dentro da fazenda a cultura, transformando ela num polo cultural, onde são feitas exposições de artes, eventos e também abrindo ao turismo, que é o grande carro-chefe da nossa fazenda hoje. As fazendas são assim um grande apelo para as cidades da região, do Vale, Vassouras e as outras. É um apelo histórico, é um apelo turístico. Eu recebo turistas para almoço, para lanche, para casamento, batizado, noivado, formatura. Até o final do ano passado recebemos aqui aproximadamente 5.000 pessoas que visitaram essa fazenda. Recebo visita desde 2003. E eu não podia nunca imaginar que hoje eu fosse morar aqui e fazer disso uma alegria de viver, de receber pessoas e compartilhar um pouco da nossa história do país, do Brasil, né? E a possibilidade de passar um pouco também e preservar um patrimônio que não é só meu, é de todos nós. E você repara bem, Minas valorizou tanto o ciclo do ouro, né? Hoje você tem Ouro Preto, todas aquelas cidades. E o Rio de Janeiro precisaria lançar melhor os olhos para essa região que é parte da sua história. E é parte de um ciclo muito importante, porque foi o café verde, foi o ciclo logo após o ciclo do ouro. Quer dizer, toda a economia do Brasil nesse século foi lastreada em quê? Nos fazendeiros de café, não é?